Olá, me chamo Jussara e sou acadêmica do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Eu, juntamente com as minhas colegas Amanda Stefanato e Luana Paiva, vamos apresentar um trabalho sobre suinocultura, da matéria de Introdução à Zootecnia. Nessa apresentação serão vistos os seguintes assuntos: as principais raças e linhagens, ranking nacional de produção e os principais sistemas de criação, e também a atuação do zootecnista na suinocultura. Bom, vamos começar falando sobre o que é a suinocultura. Quando a gente fala em suinocultura, estamos nos referindo à atividade de criação de suínos, que vai muito além do simples ato de produzir carne. Trata-se de uma cadeia produtiva completa, que envolve tecnologia, manejo, bem-estar animal e também responsabilidade ambiental e social. A suinocultura é uma das áreas mais crescentes no Brasil, justamente porque o nosso país possui um grande potencial para a produção de carne suína de qualidade, destinada tanto ao mercado interno quanto à exportação. Esse setor gera empregos, movimenta a economia e garante o abastecimento de alimentos para milhares de famílias. A suinocultura exige dedicação e conhecimento. É necessário cuidar da nutrição dos animais, garantindo uma dieta balanceada em cada fase da vida. É essencial manter boas práticas de manejo reprodutivo, com seleção genética e acompanhamento dos índices de produtividade. E também, acima de tudo, é preciso prezar pela sanidade e bem-estar animal, aplicando as medidas de biossegurança que evitem doenças e reduzem o estresse animal. Outro ponto fundamental também que a gente precisa ver é a sustentabilidade. Nesse setor, já tem avançado o uso racional dos recursos, no tratamento e aproveitamento de dejetos e na busca de alternativas que reduzam o impacto ambiental da produção. Dessa forma, a suinocultura se apresenta não apenas como uma atividade lucrativa, mas também como uma prática responsável e alinhada com as exigências da sociedade moderna. Olá, eu sou a Amanda, aluna do curso de Zootecnia 2025/1, e eu vou falar sobre as principais raças e linhagens dos suínos no Brasil. O Brasil, ele é uma grande potência no agronegócio e dentro desse setor, a criação de suínos tem ocupado cada vez mais espaço. E para você ter uma noção de como ter um desenvolvimento mais sustentável, uma das primeiras coisas, se não a primeira que você tem que fazer, é ter uma noção das raças. As raças internacionais, elas são muito mais utilizadas dentro do setor industrial do que as brasileiras, mas a gente ainda não pode deixar as brasileiras de fora nisso, porque elas são, dentro do nosso meio, do nosso dia a dia, elas são as mais utilizadas. O Nilo Canastra, por exemplo, ele é um suíno nacional, ele tem poucas cerdas, ele quase não tem pelos, e ele não é muito bom em regiões frias, só que ele se destaca muito melhor em regiões mais quentes. Ele tem um porte intermediário e a produção dele é geralmente focada em banha, por isso que ele foi central para a culinária e economia doméstica dentro do Brasil. O canastrão, ele tem outros nomes, dependendo de região para região, e ele também pode ser conhecido como zabumba ou cabano. Ele tem uma pele muito firme, pelagem escassa, ele é muito parecido com o Nilo canastra nesse quesito, e um crescimento lento. Ele só atinge o seu auge na engorda após 2 anos. Só que, apesar disso, ele tem uma capacidade reprodutiva muito boa, por isso que continua sendo muito relevante. E a produção de banha é a mesma coisa do Nilo canastra, é o principal foco de produto para ele. E para completar essa trindade, nós também temos o canastra, que pode ter o nome de mochão ou meia-perna, porque eles têm uma perna muito curta. Ele tem um porte médio e uma pelagem muito fina que cobre o corpo inteiro. Eles têm uma pele escura e também foram criados para a produção de banha, o que compõe a trindade das raças que marcaram a vida rural. Além dessas três, a gente também tem a raça Moura, que provavelmente é a que melhor simboliza a identidade do Brasil dentro desse setor. Ela é originária do Sul e ela é uma das primeiras a ser oficialmente catalogada como território nacional. Ela é reconhecida pela pelagem mesclada, mudando, alternando entre escuro e claro, e ela se destaca por uma carne de qualidade e por causa da notável habilidade reprodutiva. Ela é uma raça que não fica unicamente na produção de banho, ela também consegue atingir as demandas do mercado consumidor moderno por causa da qualidade da proteína que ela gera.
Mas é impossível falar da suinocultura brasileira sem citar as raças internacionais que foram sendo incorporadas no nosso sistema de produção e foram contribuindo com o melhoramento genético e ampliando a nossa competitividade dentro desse setor. A Duroc, ela foi a primeira raça estrangeira a chegar no Brasil, diretamente dos Estados Unidos. Ela tem um ganho de peso muito bom e uma carne magra de qualidade, e ela se tornou uma peça-chave para o cruzamento e para melhorias genéticas dentro do nosso setor. A Landrace, ou Landrace, ela veio da Dinamarca e hoje em dia ela ocupa uma posição de destaque no Brasil, compondo mais de 15% do nosso plantel regional. Ela é reconhecida por causa da habilidade materna, por gerar vários filhotes e por fornecer carne magra. Ela é uma das raças favoritas para a produção de pernil aqui dentro. A Mallard White, ela é de origem inglesa e ela foi uma das mais presentes entre nós, representando 23% do rebanho suíno brasileiro, com um desempenho reprodutivo muito, muito bom e carcaças muito bem formadas. Ela reafirma a força por causa da genética internacional dentro do nosso território. E por fim, nós temos a Pietran, uma raça que veio diretamente da Bélgica, que embora ela tenha um crescimento bem mais lento, ela compensa com uma eficiência alimentar muito grande e carcaças de altíssimo rendimento, o que tornou ela um aliado indispensável em programas de melhoramento genéticos que tem objetivo voltado à qualidade da carne. Agora eu vou estar falando para vocês os principais sistemas de criação de suínos. Podemos destacar três principais sistemas: o intensivo, o semi-extensivo e o extensivo. No sistema intensivo, os animais são mantidos em instalações planejadas para garantir o controle máximo de fatores como alimentação, temperatura, higiene, sanidade e o sistema mais moderno utilizado. Grande escala porque permite maior produtividade, padronização e uso de tecnologias avançadas. Porém, exige investimento e maiores cuidados rigorosos na gestão. Já o sistema semi-extensivo é uma combinação dele. Nele, os suínos têm acesso a áreas externas, mas também têm instalações que favorecem o suporte para o manejo, principalmente na alimentação e proteção. Esse modelo busca equilibrar produtividade e bem-estar, sendo bastante comum em pequenas e médias propriedades. Por fim, o sistema extensivo é o mais tradicional. Nele, os suínos são criados soltos em grandes áreas de pastagens, alimentando-se de recursos disponíveis no ambiente, e muitas vezes com suplementação mínima. É um sistema de baixo custo, mas que resulta em menor produtividade e exige mais espaço físico, que o torna menos viável em regiões de alta densidade de produção. Cada um desses sistemas possui vantagens e limitações, e a escolha depende do objetivo do produtor, da infraestrutura disponível e das condições de mercado. O importante é entender que, independente do sistema, o cuidado e a nutrição, a saúde e o bem-estar animal é indispensável para os recursos da suinocultura. Assim, falaremos dos sistemas de criação de suínos, não estamos falando apenas descrevendo de formas de produzir, mas também refletindo sobre equilibrar eficiência e responsabilidade, sustentabilidade em atividade que alimenta milhões de pessoas. Olá, me chamo Luana, aluna do primeiro semestre de Zootecnia 2025/1, e eu vou falar um pouco sobre o Ranking Nacional de Produção de Suínos. Bom, a suinocultura no Brasil viveu um período de transformação significativa nos últimos 2 anos, com números que refletem tanto a resiliência no setor quanto na capacidade de adaptação a cenários desafiadores. Em 2023, a produção de carne suína atingiu um patamar histórico, consolidando o país como um dos líderes globais na pecuária de suínos. Já em 2024, os dados consolidados disponíveis em março deste ano, 2025, confirmam a continuidade desse crescimento, com novos recordes em abate e exportações. Agora eu vou falar um pouco sobre a produção recorde em 2023 e 2024. Em 2023, o Brasil produziu aproximadamente 5,299 milhões de toneladas de carne suína, um aumento de 2,16% em relação ao ano anterior, segundo os dados do IBGE. Esse volume foi impulsionado pelo abate de 57,17 milhões de cabeças,
o maior registrado até então na série histórica iniciada em 1997. Já em 2024, no ano passado, o número de abates alcançou um novo recorde, de 57,86 milhões de cabeças, um crescimento de 1,2% em relação a 2023, totalizando 684,24 mil cabeças a mais, conforme divulgado pelo IBGE em março de 2025. A produção estimada para 2024 foi cerca de 5,363 milhões de toneladas, mantendo a trajetória ascendente. Vamos falar um pouco agora sobre a região sul. A região sul, composta por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, continuou sendo o coração da suinocultura nacional, respondendo por cerca de 52% do plantel total em 2024, ou seja, aproximadamente 30,09 milhões de cabeças. Santa Catarina liderou um ranking nacional, com 29,1% do abate total, apesar de uma leve queda de 14,18 mil cabeças em relação a 2023. Já o Paraná, por outro lado, viu um aumento significativo, abatendo 12,34 milhões de cabeças no ano, um, com um incremento de 281,36 mil cabeças, enquanto o Rio Grande do Sul abateu 10,89 milhões de cabeças, crescendo 189,56 mil cabeças. Quando falamos da suinocultura, é impossível não destacar a importância do zootecnista dentro desse processo. Ele é um profissional que é praticamente a peça fundamental para garantir que a criação dos suínos aconteça de uma forma eficiente, sustentável e que sempre respeite o bem-estar do animal. Ele atua em várias frentes, sendo responsável por planejar a nutrição dos animais, balanceando dietas que garantam o crescimento saudável e a produtividade, sempre focando em reduzir custo e melhorar a qualidade da carne. A presença do zootecnista também é muito decisiva e importante na gestão dos sistemas de produção, porque é ele que vai avaliar e decidir qual modelo vai acabar se adaptando melhor às condições da propriedade, sempre buscando aliar a produtividade e a sustentabilidade. Outro ponto muito importante é a inovação. O zootecnista, ele leva o conhecimento técnico e o científico para dentro do trabalho, da área de trabalho dele, aplicando tecnologias modernas, no controle ambiental, na reprodução, na genética, sempre tendo o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir os impactos ambientais.